Agora vamos para o assunto principal. Tá aí na tela a notícia da Gazeta do Povo. Uma moeda de US$ 1 trilhão seria a solução para a crise da dívida nos Estados Unidos? E o que está acontecendo lá nos Estados Unidos? Vocês lembram que eles atingiram o teto da dívida, ou seja, o governo gasta muito mais do que arrecada e, claro, o governo não quer cortar despesas. Se fosse você na sua vida pessoal, você está gastando mais do que você recebe, o que você vai fazer? Você vai gastar menos. Mas não o governo. O governo tem as armas, ele pode usar a coerção contra você para não pagar uma dívida ou ficar aumentando o teto da dívida. Imagine que você pegou um empréstimo no banco e chega um momento onde você precisa pagar esse empréstimo. Não seria maravilhoso você não pagar e ficar somente subindo o teto da sua dívida? Não, banco, eu estou te devendo 2 mil, agora bota aí que eu posso dever 5 mil, 10 mil, 20 mil e você nunca paga essa dívida. Essa é a intenção do Estado, né? Então, senadores democratas e republicanos chegaram a um acordo nos Estados Unidos para estender o teto da dívida do país até o início de dezembro, evitando assim, pelo menos temporariamente, uma crise que ameaça a paralisação do governo federal americano. Nessa semana, uma ideia curiosa começou a ser lançada no país. Os Estados Unidos poderiam cunhar uma moeda única, exatamente, uma moeda assim, de platina, com o valor de US$ 1 trilhão para escapar da crise. E por que eles fariam isso? Porque, como todo país, existem limites. Então, se você atingir um teto, por exemplo, para você subir esse teto da dívida, precisa passar por Congresso, Senado, etc. e tal. Existe uma burocracia que é boa, nesse caso, para evitar uma dívida maior. E eles conseguem, no caso aqui, usar de um artifício, usar de mágica, para burlar essas leis, esses limites. Crie uma moedinha de platina com o valor que você quiser e pronto, pague as dívidas com essa moeda mágica. O problema ao fazer isso, é claro, é a inflação. O governo vai resolver o problema dele, mas vai piorar a vida de todos os outros, assim como no filme O Senhor dos Anéis, né? Se alguém pegar o anel, resolve o problema para essa pessoa, que fica super poderosa, mas todos os outros estão em risco. Uma das preocupações mais óbvias que as pessoas levantam com a ideia é que cunhar uma moeda de US$ 1 trilhão levaria à inflação ao aumentar a oferta de moeda. Mas existe um outro problema também, porque se o Estado consegue fazer esse tipo de golpe, esse tipo de artimanha para burlar leis, para escapar de limites, o que ele está fazendo com a reputação da própria moeda? Está jogando no lixo. As pessoas não podem mais confiar, por exemplo, que vão receber o mesmo valor que emprestaram ao governo americano. Porque digamos que existissem somente 2 notas de dólar no mundo, tá? Então existem essas 2 notas aqui. Você faz um empréstimo para os Estados Unidos e eles falam que vão te pagar com uma dessas notas, tá? Então, essa é a dívida deles. Eles falam, eu vou te pagar lá no futuro uma nota de 2 que existem. E aí, ao invés de chegar na data e eles te devolverem essa nota que foi realmente o valor que você emprestou, eles vão lá e imprimem outra e te pagam com essa nova nota. Só que antes você ia receber uma nota de 2, agora é uma de 3. Portanto, o valor dessa nota é inferior. Você vai receber menos do que você emprestou. Mesmo aqui estando escrito o mesmo númerozinho, agora você sabe que o valor disso é menor. Inflacionaram a moeda, portanto, essa nota não tem o mesmo valor. Essa é a saída que os Estados Unidos estão arrumando para pagar por suas dívidas. Independente dessa ideia idiota de cunhar uma moeda de US$ 1 trilhão ir à frente ou não, somente a possibilidade do governo fazer isso já acaba com a reputação do dólar, já acaba com a confiança das instituições no governo. Começa a ser um risco muito grande e as pessoas precisam de uma alternativa para acabar com esse risco. E é nessa hora que vocês vão ver pessoas contrárias ao Bitcoin adotando o Bitcoin. Que coisa, né? Olha a notícia da Infomoney. Family Office de George Soros comprou o Bitcoin, revela CEO. O que ela falou aqui? A declaração confirma um rumor que circulou em julho deste ano, que foi recebido com surpresa, dado o histórico do bilionário George Soros. Em janeiro de 2018, logo após o Bitcoin bater sua então máxima histórica de cerca de $20 mil, Soros criticou a criptomoeda, afirmando que sua alta volatilidade a impediria de um dia ser usada para pagar salários. É uma especulação baseada em um desentendimento.
A guinada do fundo de Soros, no entanto, também reflete uma tendência que já havia aparecido em pesquisas ao longo de 2021. Também em julho, um levantamento do Goldman Sachs com 150 family offices pelo mundo mostrou que quase metade deles pretendia ter exposição à criptomoeda como estratégia de tesouraria. Uma parcela dos family offices, desses fundos, segundo a pesquisa, teria começado a olhar para o Bitcoin como instrumento de proteção contra o aumento da inflação e a redução das taxas de juros, justamente o que o governo americano pretende fazer agora, entre outras consequências dos estímulos fiscais de bancos centrais em meio à crise econômica. No entanto, para Fitzpatrick, a criptomoeda já é mais que um hedge. Não tenho certeza se o Bitcoin é visto apenas como uma proteção contra a inflação. E ela está certa. Ele é visto também como uma proteção contra o Estado como um todo. A forma de você queimar essa moeda, assim como queimaram o anel no filme Senhor dos Anéis, é você se proteger deste poder aqui. É você não estar vulnerável a quem tem a posse dessa moeda aqui, que no caso é o governo americano ou o governo de qualquer outro país. E o Bitcoin serve justamente para isso, te proteger do controle absoluto, da centralização total de poder. E, obviamente, não é somente o Soros que enxerga isso, o JP Morgan também está enxergando. Instituições compram Bitcoin em vez de ouro à medida que a inflação aumenta. Então, o governo está lá imprimindo dinheiro, tentando criar moedinha trilionária para pagar a dívida, a inflação sobe e as pessoas que geralmente comprariam ouro começam a olhar para o Bitcoin como uma opção mais interessante. De acordo com o JP Morgan, a recuperação desta semana foi impulsionada por investidores institucionais que se protegem da inflação através do Bitcoin. Olha que interessante essa mudança, né? Investidores que olhavam para o ouro, que é um ativo milenar, agora começam a olhar para o Bitcoin como uma solução superior para esse problema. O Bitcoin liderou uma alta de 35% nessa semana, restaurando uma capitalização de mercado de $1 trilhão para o criptoativo. De acordo com uma nota compartilhada pelo JP Morgan com clientes, o recente aumento no preço do Bitcoin foi atribuído predominantemente a investidores institucionais em busca de proteção contra a inflação. Os investidores institucionais parecem estar voltando ao Bitcoin, talvez vendo como uma proteção de inflação melhor do que o ouro. E essa outra matéria vai na mesma linha. Bitcoin descola do ouro e do mercado de ações e se fortalece como o melhor investimento em tempo de incertezas globais. E aqui vemos um outro grande nome que é a Bloomberg. Uma reportagem da Bloomberg, publicada na quinta-feira, afirma que o movimento oposto do Bitcoin em relação ao mercado de ações sinaliza que as criptomoedas podem servir como uma proteção para carteiras de investimento quando há uma liquidação de ações durante tempos de turbulência. O texto acrescenta ainda que a demanda por ativos desta natureza nunca foi tão grande como agora, pois não há confiança no mercado de que se pode confiar nos títulos do Tesouro para desempenhar esse papel durante um período de rendimentos ultra baixos e inflação acelerada. Esse ponto é muito importante. Notem que eles falam, não se pode confiar em títulos do Tesouro, em títulos do Estado, títulos do governo. É uma desconfiança com relação à capacidade do governo de arcar com as suas dívidas. Todos esses fundos aqui estão vendendo seus títulos, vendendo sua exposição ao Estado e comprando Bitcoin. Isso indica uma tendência para todos nós. As pessoas estão se afastando do Estado e começando a comprar descentralização, comprar Bitcoin. São pessoas aqui, são empresas gigantes do mercado que geralmente tomam um passo antes da grande maioria. E eles já estão sinalizando essa tendência, essa mudança aqui de paradigma. Vamos abandonar a ideia do Estado ser uma opção confiável, porque ele não paga suas dívidas, ele usa de artimanhas para não pagá-las e passar a conta de volta para a gente. Vamos adotar Bitcoin. Até mesmo o sempre crítico do mercado de criptomoedas, Michael Burry, admitiu que a cotação do ouro pode estar sofrendo por conta da concorrência com o Bitcoin. Ele constatou que hoje o metal precioso, o ouro, se mantém no mesmo nível em que se encontrava há 10 anos atrás. Então, que diabos de proteção contra a inflação é essa do ouro que tem o mesmo valor que tinha há 10 anos atrás? Ele não está te protegendo de nada. Ele já protegeu. Hoje não protege. A proteção que a gente tem hoje se chama Bitcoin.
E essa tendência que eu estou comentando com vocês pode ser vista em gráficos. Está aí o gráfico que mede a quantidade de pessoas fazendo hold de Bitcoin, segurando Bitcoin em suas carteiras, ou moedas perdidas, né? Que é essa linha amarela. O preço é essa linha cinza aqui, e a linha amarela representa os Bitcoins que estão em hold ou perdidos. Notem o seguinte, a gente está aqui no ponto mais alto dos últimos 9 meses. E ao contrário do que aconteceu lá atrás, há 9 meses atrás, a gente está numa tendência de alta, ou seja, mais pessoas fazendo hold, mais pessoas acumulando Bitcoin sem interesse na venda. E é justamente esse choque de oferta, essa falta de oferta de Bitcoin no mercado que ajuda na subida de preço. E esse gráfico mostra exatamente esses momentos. Aqui vocês têm o preço novamente na cor cinza aqui, né, que é o gráfico cinza, e esta linha verde, ela mede aqui o choque de oferta por parte dos holders de longo prazo. Então, pessoas que estão acumulando Bitcoin há mais de 6 meses, quando que eles param de vender, né? Deixam de vender? Quando encontra essa faixa verde aqui em cima, é quando a gente chama de choque de oferta. Essas pessoas não estão liberando seus Bitcoins para o mercado e aí a tendência de preço é subir. E notem que interessante o momento que a gente está. Essa linha verde está na sua alta histórica. E toda vez que a gente passou dessa faixa verde aqui, do supply shock, ou seja, do choque de oferta, o que aconteceu com o preço? Notem aqui, por exemplo, em 2015, quando atingiu essa área, olha só a subida forte do preço nesse momento, né? Depois a gente tem aqui na virada de 2018 para 2019 também a mesma faixa atingida. E olha o que acontece com o preço aqui na sequência. Disparada de preço. Depois, mais à frente, já em 2020, nesse momento aqui, olha a disparada de preço que acompanha, né? Que é justamente a bull run que a gente teve nesse ano. E aqui mais à frente, né, estamos no momento atual, que é a alta histórica desse indicador. Outra coisa interessante desse gráfico é que o contrário também é válido, ou seja, quando essa linha verde despenca, significa que esses holders estão jogando suas moedas no mercado. Então, como nesse momento aqui, ó, na virada de 2017 para 2018, o que acontece com o preço lá em cima? O preço desaba. Holders liberando suas moedas, colocando suas moedas à venda, faz com que o preço caia. Idem para esse momento aqui, como vocês podem notar, né, o preço cai logo após os holders liberarem suas moedas. E também aqui, mais recentemente, em 2021, exatamente nesse ponto que vocês estão vendo, era onde o preço estava na sua alta histórica, lá nos 65 mil dólares, e desaba na sequência. Então é um indicador muito interessante e também muito otimista para esse momento do Bitcoin. Mas é claro que aqueles que possuem o anel, o controle absoluto, o poder de governar nossas vidas, não vão se desfazer do anel tão facilmente. Eles representam o Gollum, aquela criatura feia do filme O Senhor dos Anéis, que não quer largar do anel de forma alguma. E o Gollum, no nosso caso aqui, é representado pelo Estado, pelos bancos centrais. A gente vê essa matéria aqui na Investing. Real digital não pode ser disruptivo para balanço dos bancos, diz o Banco Central. O que ele está falando aqui é o seguinte: a nossa moeda, o real digital, não pode destruir os bancos. Os bancos precisam permanecer vivos, mesmo sem qualquer finalidade. Os bancos não fazem mais sentido no mundo todo digital. Eles não precisam existir, mas o Estado vai usar o seu dinheiro para manter essas instituições vivas. Eles vão imprimir dinheiro, gerar inflação e cobrar impostos para manter essa gangue aqui, né, os grandes banqueiros, mesmo que sejam completamente desnecessários. É aquela sede por poder. O Estado e o banco estão colados, estão de mãos dadas. Eles não vão largar o osso enquanto eles puderem. E a forma de fazer isso, é claro, é regulamentando criptomoedas, é atrapalhando mercados que concorram com o banco. Provavelmente ele fala isso aqui na matéria. Deixa eu ver o que eles falam, né? Aqui a afirmação dele de que não vai soltar as mãos do banco, né? De que a moeda digital não pode ser disruptiva para os balanços dos bancos. Ele também fala aqui que em 5 anos, Pix, Open Finance e Real Digital vão convergir, algo que eu adiantei para vocês há bastante tempo aqui no canal, né? Eu falei para vocês, o Pix é somente uma prévia do Real Digital, é um gostinho do que vem por aí. E aqui embaixo chega a parte que ele diz que criptomoedas serão regulamentadas como forma de investimento. Isso porque esta é a forma como os brasileiros mais usam os ativos digitais. Então, como é uma boa forma de proteger os queridos banqueiros?
regulamenta, cria um regulamento, regrinhas idiotas para cima do mercado de criptomoedas para atrapalhar esse mercado, mantendo, portanto, os bancos vivos. E para piorar, ele diz que depois o Banco Central poderá regular as moedas digitais como meio de pagamento também, visto que os brasileiros irão usar isso futuramente. Então, por enquanto que só usam para investimento, vamos atrapalhar isso. Na hora que começarem a utilizar também como meio de pagamento no dia a dia, a gente atrapalha também essa parte, fazendo com que os bancos continuem vivos. Você precisa continuar fazendo Pix, TED, com alguma instituição financeira, mesmo sendo completamente desnecessário. Quem faz uma transação com Bitcoin, por exemplo, não precisa de um banco. Para que vai existir? Claro, vem o Estado e cria uma burocracia para atrapalhar a descentralização e manter a instituição bancária viva. Apesar disso atrapalhar o nosso progresso, como eu falo para vocês, essa mudança é inevitável. Eles vão somente atrasar o progresso, como é comum por parte do Estado. Mas não tenham medo, porque ele não tem o poder de afetar aqui a descentralização. Eles vão somente atrapalhar o nosso progresso, atrapalhar empresas que trabalham no setor, empobrecendo o nosso país como de costume.